Vamos orar. Pai, bendito seja o teu nome, te agradecemos nesta noite pela proteção do Senhor, ó Deus, a nosso favor, pelo agir dos teus anjos para nos guardarem, para trabalharem a favor daqueles que haverão de herdar a salvação. Obrigado, Senhor, pelo agir do Senhor nas nossas vidas. Entregamos nesta noite as nossas vidas, ó Pai, aos teus cuidados mais uma vez, durante esse tempo em que vamos meditar na tua palavra. Te pedimos, ó Deus, que a internet esteja estável, que não tenhamos nenhuma paralisação, nenhuma dificuldade, ó Deus, nessa transmissão. Ao contrário disso, queremos te pedir, ó Deus, que tenhamos uma transmissão tranquila, possamos compartilhar a palavra do Senhor, sermos alimentados, nutridos, ó Deus, de forma consistente pela tua palavra, no nome de Jesus. Amamos a tua palavra, Senhor, e por isso queremos compartilhá-la. Pai, que os teus filhos possam ser edificados, consolados, exortados por meio da tua palavra nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Gálatas capítulo 5. Oi, Dani, boa noite, Deus abençoe. Deus abençoe, Ricardo, obrigado por ter voltado, que bênção vocês aqui conosco. Vamos meditar em Gálatas capítulo 5. Então, se você tem sua Bíblia aí e pode começar a localizar esse texto para nós meditarmos, né? Creio que vai ser um tempo de bênçãos sobre nós, em nome de Jesus. Lamentamos aí o falecimento do Moisés, né? Vamos orar pela Yolanda, pela Eunice, pelos outros familiares, né? O Joel, né? E clamar ao Senhor que conforte o coração deles. Nós cremos que a graça do Senhor, que ela vai nos consolar, vai consolar cada um deles, em nome de Jesus. Amém? Gálatas 5. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecerdes à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo, está desfeito o escândalo da cruz. Tomara que se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Vamos fazer uma pausa por aqui. Bom, o apóstolo Paulo está num embate, por meio dessa carta, com a igreja da Galácia. E o problema da igreja dos Gálatas é que eles começaram a retroceder na direção da lei outra vez, não é? E o problema não é estar observando princípios da lei apenas, não é só este o problema. O problema é de estar praticando coisas, né? Por exemplo, a circuncisão, que é um sinal de aliança com Deus, quando a última aliança foi feita por meio do Calvário, por meio do sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Então, se o homem está se circuncidando, quer dizer que ele está voltando à aliança anterior, que é anterior inclusive a Moisés. Essa aliança é abraâmica, né? Então, esse retorno, esse retrocesso, Paulo está lançando em rosto à igreja de Gálatas, dizendo: gente, o que é isso que está acontecendo com vocês?
Vocês estão se submetendo de novo a um jugo de escravidão. Não faça isso, não faça aquilo, não toque isso, não coma aquilo. No dia tal não faça isso, não faça aquilo, guarde o dia tal. Vocês não têm mais necessidade disso. Então, se vocês estão voltando a essas práticas, Cristo e o sacrifício dele perderam o valor para vocês. Perderam o valor. E ainda vou dizer mais, se você vai a esse ponto de se circuncidar, você se torna obrigado a cumprir toda a lei. E aí é o problema. Porque a lei, gente, nós já compartilhamos isso. Oi, Rafael, prazer, irmão. Deus abençoe você, Deus abençoe sua esposa, sua casa, em nome de Jesus, viu? Prazerão receber vocês aqui. Então, o que ele está querendo dizer ali? Se Jesus, tendo cumprido toda a lei e vindo para assumir, né, agora a responsabilidade dele como Filho de Deus, né, como nosso resgatador, ele está agora dizendo, olha, vocês agora vão caminhar em Cristo. A lei serviu de tutor, de aio para vocês chegarem até aqui. Agora que vocês amadureceram, nesse tempo maduro, eu venho revelar a vocês a graça de Deus. Não é? A habilidade que Deus lhes concede para viver de maneira agradável a Ele. Isso é a graça. E o que Deus está dando a vocês é o sacrifício do Cordeiro, Jesus Cristo. Que é graça maior que essa. Não é? Agora vocês querem retornar, vocês querem voltar à prática da circuncisão, vocês querem voltar a práticas que a lei exigiu e vocês não conseguiram cumprir, vocês vão de novo tentar se justificar pela lei? É isso mesmo? É como se Paulo estivesse fazendo esse tipo de confronto com eles. E aí ele vai dizer, gente, em Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. O valor está na fé que atua por meio do amor. É isso que o apóstolo Paulo está conversando com ele. Com o povo, com a igreja, né, de Gálatas. A igreja da Galácia, né? Ele vai dizer, vocês corriam bem, gente, estava indo bem, estava tudo bem. Quem foi que impediu vocês de continuar obedecendo a verdade? Quem foi que introduziu vocês nesse caminho de volta, nesse retrocesso? Quem persuadiu vocês? Com certeza quem persuadiu vocês não é o mesmo que chama vocês, não é Jesus. E olha, eu quero advertir vocês, um pouco só de fermento leveda toda a massa, ou seja, esse ensino estava contaminando toda a igreja da Galácia. Você está entendendo, irmão? O perigo que é uma heresia quando ela vem contra a igreja? E você está compreendendo qual é o papel do pastor? Paulo está agindo amorosamente, pastoralmente em relação aos Gálatas. Ele está combatendo exatamente aquilo que não é verdadeiro, aquilo que é contrário ao Evangelho. Não é? Ele está indo proteger a igreja do ataque de lobos. Ele está protegendo a igreja de qualquer tipo de ensino que não seja o Evangelho puro. Essa é a atuação de Paulo aqui. Não é? Entenda, Paulo não está maltratando a igreja, Paulo não está, vou usar uma palavra aqui, batendo na igreja, não é isso que ele está falando, mas ele está advertindo a igreja para que se cuide em relação a esse ensino que distorce o evangelho e que afasta a igreja do verdadeiro evangelho. E ele ainda está dizendo, olha, tem gente infiltrada no meio de vocês. E esses que estão infiltrados estão ensinando aquilo que é contrário ao Evangelho. Esse é um trabalho pastoral. Esse é um trabalho pastoral. É missão do pastor proteger o rebanho. É missão do pastor alertar o rebanho contra esse tipo de coisa que acontece. E acontece mesmo. Não é? E então agora ele vai dizer, confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Então Paulo também não está aqui fazendo a ameaça a essa pessoa, mas ele está definindo o que vai acontecer a essa pessoa por causa do tipo de ensino que ela está trazendo.
E não é Paulo quem vai fazer essa pessoa sofrer. Não, é o pastor da igreja, que é Jesus, o sumo pastor. É ele quem vai atuar contra esse que está distorcendo o evangelho. Sabe, irmãos, muitas vezes as pessoas ficam temerosas, né, de heresias que aparecem, tudo. E o pastor, ele tem que entrar em ação imediatamente, ele tem que combater, ele tem que alertar a igreja, né, porque isso sempre vai existir. Satanás não vai dar descanso, né, ele não vai dar folga. Sempre vai existir no meio do povo de Deus alguém com alguma conversa atravessada, não é? De repente começam a acreditar em coisas estranhas, coisas esquisitas, não é? Enfim, e o pastor tem que atuar, sabe? E ele tem que ser firme. Por quê? Porque nem sempre no meio do rebanho todos são maduros. Existe sempre essa heterogeneidade no meio do rebanho. Nós temos crianças, nós temos juniores, adolescentes, jovens, adultos e anciãos. E eu falo isso espiritualmente. Então tem gente chegando agora para começar a caminhada com Jesus. Tem gente que já tem aí seus 10 anos e já, vamos dizer assim, né, que amadureceu o tempo de 10 anos, né? Não é que está há 10 anos, não, de convertido, não. É alguém que amadureceu como uma criança que chegou aos 10 anos. Tem pessoas que estão na adolescência espiritual, na juventude espiritual, na fase adulta espiritual. E tem gente que já são anciãos espirituais. Então, como o grupo é sempre muito heterogêneo, o pastor precisa estar sempre revisando o rebanho. E como que ele faz isso? Ele aplica novamente ensinos sobre os fundamentos, sobre coisas que são básicas, né, para a vida de todo cristão. Por isso que você vai ouvir sempre muitas palavras repetidas, textos lidos novamente, né, mas ensinos trazidos com uma revelação nova, uma clareza maior, né? Mas há sempre essa necessidade de se checar os alicerces daqueles que estão caminhando. Nós precisamos fazer isso como pastores, irmãos. Nós não podemos deixar o rebanho entregue a si mesmo. E Paulo está fazendo isso aqui. O fato de Paulo ter que escrever essa carta significa que ele mantinha contato com essa igreja. Significa que ele tinha notícias dessa igreja. Significa que ele estava atento ao que acontecia ali. Afinal de contas, essa é uma igreja que ele fundou. Então havia um amor particular, um amor especial da parte de Paulo para com essa igreja. Então é isso que ele está fazendo. Quando ele fala, confio de vós, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação, não é que ele vai lá condenar, não. É que ele vai colocar isso diante de Deus. Fala, Senhor, eu estive nesse lugar. Quando eu saí de lá, deixei uma igreja funcionando. Eu caminhei os primeiros passos com essa igreja. E agora estão tentando disseminar um ensino no meio da igreja para contaminar o povo. Não permita, Senhor. Atua contra este. E pode ter certeza, Deus vai ouvir essa oração pastoral, né? Deus vai ouvir essa oração pastoral. Versículo 11, então. Exatamente, Joana. Versículo 11, então. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Veja bem, Paulo não prega a circuncisão, tá? Só para te lembrar. Ele é um apóstolo enviado aos gentios. E eu quero te lembrar que ele confrontou Pedro, porque eles estavam comendo todos juntos, né? Judeus e gentios, e Pedro estava entre os gentios, e quando chegam os judeus, os da circuncisão, que é assim que Paulo fala, né? O Pedro se afasta. Então Paulo repreende duramente a Pedro por causa desse comportamento leviano que o Pedro teve naquele momento. Então Paulo não era um pregador da circuncisão. Mas o que ele está dizendo, olha, eu, porém, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Não é?
Logo está desfeito o escândalo da cruz. Então não é que ele pregasse a circuncisão, mas é que isso estaria errado se ele estivesse fazendo isso. Não é? Estaria contrário àquilo que ele crê, contrário àquilo que ele ensina. Isso não é mais necessário. Né? Versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Além de tudo, ainda havia um problema de contenda no meio da igreja. Ainda havia contenda entre os irmãos. Não é? Então, Paulo está aqui, mais uma vez, pastoralmente, trazendo o rebanho para perto de si, não é? E falando, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Não é? Como é que você vai trabalhar dessa forma? Deixa eu responder a Adriana aqui. Pastor, quando vemos pastores trazendo essas tradições de leis cerimoniais, ritos, etc., o que pode acontecer com ovelhas que participam desse ensino? Que dano a igreja pode sofrer? Bom, eu precisaria que você fosse mais específica sobre o que esses pastores estão trazendo. Porque existe um trabalho de se restaurar, por exemplo, as festas bíblicas, né? Quais são as festas bíblicas? Páscoa, né? Pentecostes, tabernáculos, né? Yom Kippur, são festas bíblicas. Então, se alguém vai celebrar as festas, eu, por exemplo, eu sou favorável que se celebre, não tem problema algum. Por quê? Quando eu celebro a festa, eu estou trazendo, junto com a celebração da festa, qual o significado dela e onde Jesus se encontra nessa festa, né? Porque as festas bíblicas nada mais são do que memoriais, né? E são convocações que o próprio Deus faz. Então, se agora o pessoal vai passar a usar kippá, né? Que é uma tradição judaica, isso não é bíblico, né? Kippá não tem na Bíblia. Se agora o pessoal vai usar tzitzi, que é aquela veste que o judeu usa por baixo da sua roupa, não vejo por que nós teríamos que usar esse tipo de roupa, tá? Se agora a gente vai usar talit, né? Cobrir a cabeça, eu tenho talit, eu tenho kippá, eu tenho shofar, né? Mas eu tenho e tá tudo guardado, eu não faço uso disso. Eu estive em Israel algumas vezes e cada vez que eu estive em Israel eu trouxe alguma lembrança de lá. Então, eu tenho shofar, tenho talit, eu tenho kippá, né? Então, eu tenho menorá na minha casa, tenho hanukiá, né? A hanukiá é a menorá de 9 pontas, que é utilizada para a celebração da festa das luzes no final do ano, de onde se tirou a celebração de Natal no final do ano. Então, você tem que buscar entender o seguinte: qual a raiz da festa e qual o propósito da festa, né? Então, Hanukkah, por exemplo, né? Hanukkah é a festa das luzes. Ela é celebrada ao final do ano e ela tem um propósito. Qual o propósito? O propósito é lembrar que quando os judeus macabeus decidiram guerrear para tomar de volta o templo que tinha sido profanado, eles venceram aquela guerra. Então eles tomam de volta o templo e aí eles vão purificar o templo. Então eles vão limpar, purificar tudo aquilo ali, né? E aí eles têm que acender a menorá. Quando eles vão acender a menorá, a quantidade de óleo que existia para acender a menorá era suficiente para apenas um dia. E eles não tinham óleo pronto, teriam que preparar esse óleo. E a preparação do óleo levaria por mais 7 dias. Então o que eles fizeram? Eles acenderam a menorá mesmo assim, não é? E aquele óleo que eles usaram para acender a menorá durou por 8 dias.
O dia que eles usaram e mais os 7 dias de preparação do óleo, sabe? Para substituir, né? Que o óleo tinha que ser trocado todas as tardes, o sacerdote tinha que trocar o óleo todas as tardes. Então ele ia lá no início da tarde, trocava, no final da tarde trocava aquele óleo, reacendia a menorá e pronto. Então, como houve esse milagre, o óleo que era suficiente para um dia durou por 8 dias, então eles passaram a celebrar a festa das luzes. E aí vem a igreja romana, deturpa, distorce a festa das luzes e transforma essa festa no Natal de Cristo. Então são coisas diferentes. A Páscoa é uma festa memorial que celebra a saída do povo hebreu do Egito, não é? E naquela ocasião foi morto um cordeiro, né? Exatamente, o propósito é a questão. Então, quando a gente celebra, a gente ensina o propósito e mostra Jesus na festa, né? Jesus era o cordeiro da Páscoa, né? E assim em cada festa, tá bom? Então, se esse propósito está sendo ensinado, né? Se a festa não está sendo celebrada apenas como um ritual, eu não vejo problema e acredito que não vai haver contaminação do povo. Acredito que não. Mas há necessidade de se ensinar, né? Celebrar a Páscoa aos moldes bíblicos, só por celebrar aos moldes bíblicos e atrair algo para a igreja como se fosse uma tradição judaica, né? E eu tenho que pôr aqui entre aspas mesmo, porque a Bíblia não é do judeu, a Bíblia é de Deus, né? Então, se é para simplesmente cumprir um ritual judaico, não vale a pena, não vale a pena. Algumas pessoas vão ficar escandalizadas, não vão entender, né? Tem gente que declara até que vai sair da igreja porque assistiu aquela festa lá, né? Então isso é perigoso, a gente tem que tratar isso com muito cuidado, ensinar, dar uma boa aula primeiro e então celebrar. Vira uma festa gostosa, prazerosa, né? E ela tem como centro Cristo, tá bom? Então, espero ter respondido você. Então, quando Paulo vai de volta aqui, versículo 13, né? Porque vocês foram chamados à liberdade, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Né? Então, estava havendo ainda ali um problema que era contenda entre os irmãos. Talvez pelo mesmo motivo que ele está aqui agora alertando a igreja dos Gálatas, né? A questão da lei, né? Esse retorno à lei, a prática da lei, práticas como a circuncisão, por exemplo, que ele ressalta aqui, e ele tá batendo bem nessa tecla, né? Então, talvez os judeus que moravam na região da Galácia quiseram influenciar os gentios a se circuncidarem, e Paulo bateu pesado contra isso, né? E isso era uma questão assim, gente, a circuncisão para o judeu é uma coisa muito preciosa, né? Muito preciosa, né? É a marca que eles têm, que eles carregam no corpo da aliança que eles têm com Deus. Essa é a marca. Agora, a marca que nós temos é o sangue do Cordeiro, Jesus Cristo. O pacto que nós temos é o último pacto feito com a humanidade, que foi feito por meio de Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Então, depois daquele pacto, nós não temos que fazer pacto nenhum. Depois daquela aliança, nós não temos que fazer aliança com mais ninguém. Se você está debaixo da aliança do Calvário, você não precisa se aliançar com mais ninguém, a não ser a aliança do matrimônio, que o marido fará com a esposa e a esposa com o marido. Afora essa aliança, irmãos, nenhuma outra. Sabe, começou até a se utilizar no meio evangélico, né? Pessoas falando assim, eu quero fazer uma aliança, eu estou em aliança com fulano, a igreja está em aliança com a igreja tal. Irmãos, não existe isso, sabe? Aliança é pacto, é contrato. Nós estamos pactuados em Cristo com Deus.
Esse é o pacto e essa é a nossa aliança. Então, qualquer outra pessoa que esteja pactuada em Cristo com Deus, está pactuada comigo. Estamos irmanados, somos todos filhos do mesmo Pai. Esse é o nosso pacto. Não existe necessidade de nenhum outro. Ah, eu estou aliançado com fulano. Tá mesmo, se ele é servo de Deus e você também por meio de Jesus, estamos aliançados sim. E ai de nós se não mantivermos o compromisso dessa aliança, não é? Então, Paulo está chamando a atenção deles aqui por causa dessa contenda e chamando de volta para o primeiro mandamento, para o segundo mandamento, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, né? Então ele está falando, amarás o próximo como a ti mesmo. Para com essa contenda, para com essa divisão dentro da igreja. Vocês estão brigando por causa de circuncisão. Deixa eu falar, nem circuncisão, nem incircuncisão é coisa alguma. Cessem essa contenda. Parem com isso. É como assim, o pai ou a mãe, né, entrando numa briga de duas criancinhas, né, que estão ali na fase escolar, ensino fundamental, e então se desentendendo. O pai, gente, para, não precisa brigar, né, empresta o brinquedo para o outro, deixa o outro brincar um pouquinho. É mais ou menos uma cena assim, essa do apóstolo Paulo aqui, né? E ele chama os irmãos para o amor fraternal, né? Amar o próximo como a nós mesmos. Versículo 16, então. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então ele deixa bem claro o que são as obras da carne. E ele ordena, andai no Espírito. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. A concupiscência é a vontade forte. A nossa carne tem vontades fortes que precisam ser quebradas, não é? Nós temos vontades fortes que precisam ser quebradas. E nós precisamos parar a vontade forte da carne. E aqui ele começa dessa forma, ande no Espírito. Se você estiver andando no Espírito, você não vai satisfazer essa vontade forte da sua carne, né? Então, ele já está dando para nós aqui uma vacina, um medicamento, para que a nossa carne não vença a batalha contra o Espírito, né? Não nos vença, para que a vontade forte que temos não nos vença. Então ele já entrega aqui qual é o remédio. Ande no Espírito, você não vai satisfazer a vontade da sua carne. Porque existe uma guerra entre a carne e o Espírito. A carne guerreia contra o Espírito e o Espírito guerreia contra a carne, porque os dois são opostos entre si. O Espírito quer que nós façamos a vontade de Deus. E a carne quer viver satisfeita com a vontade dela, né? A carne quer o tempo todo ser satisfeita. Não, eu quero agora 1 quilo de chocolate, porque eu estou muito triste. Aí o Espírito fala assim, olha, para com isso. Você não governa. Aquieta a alma. Aquieta a alma. Por que você está abatida? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Nada desse negócio de chocolate. Essa guerra, sabe? A vontade da carne querendo prevalecer contra a vontade do Espírito. E a vontade do Espírito é, vá
para os pés do Senhor. Vá adorar o Senhor. O Senhor é suficiente. Ele vai estar contigo no meio da tribulação. O Senhor não disse que não passaríamos por tribulação, mas Ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Isso foi o que Ele disse. Então, seja em meio à tribulação, seja em meio à bonança, seja em tempo de alegria, seja em tempo de tristeza, seja em tempo de guerra, seja em tempo de paz, o Senhor está conosco. Ponto. Então não dê vazão à sua alma, à sua carne, à vontade forte da sua carne, porque Satanás se alimenta disso. Sabe? Você já percebeu que a maioria das vezes que você pecou, você não fez nada que era contrário à sua própria vontade? Você nunca fez nada para Satanás para pecar, não? Você não pecou porque tivesse feito alguma coisa para Satanás. Você pecou porque fez alguma coisa para você mesmo. Então você satisfez o desejo forte da sua carne. Você não quebrou a vontade da sua carne. Então, na luta entre a carne e o espírito, a carne prevaleceu. E Satanás sempre vai nos incitar, vai nos estimular a fazer a vontade da nossa carne. Se nós tivermos atenção... Oi, Margarida, boa noite, Deus te abençoe, seja bem-vinda, querida. Se nós tivermos atenção para esse comportamento do nosso inimigo, ele não vai nos vencer. Não vai nos vencer. Cada vez que você tiver uma vontade forte de satisfazer um desejo seu, então pare para pensar que desejo é esse. Se esse desejo é pecaminoso ou não. Se a satisfação desse desejo, aliás, é pecaminoso ou não. Porque tem desejo que é legítimo. Por exemplo, você tem vontade de comer. Se está no horário de uma refeição, que bênção. Célia, paz, Deus te abençoe. Odilareg, paz, meu irmão, Deus te abençoe. Odilareg, irmãos, é primo da minha esposa. Ele está aí conosco, que bênção. Bem-vindo, viu, Odilareg? A Célia, eu não tenho certeza quem é a Célia, mas seja bem-vindo, Deus te abençoe. Né? Enfim, se você está no horário de refeição e você sentiu vontade de comer, ok, sem problema. Mas, se você comeu e aí você está ali ainda, não, vou comer mais, cuidado, porque a satisfação desse desejo pode ser uma satisfação de gula. E aí, aquilo que é excessivo, aquilo que é excesso, te induz a pecar, não é? Então, a hora que você sente vontade de alguma coisa, checa se a vontade é legítima, não é? Por exemplo, ninguém vai sentir vontade de matar outra pessoa, aí você não precisa nem checar se essa vontade é legítima. Você já sabe, não é? O ódio já é assassinato. Célia de Fortaleza. Ai, Jesus Cristo. Fortaleza tem no mínimo umas 1000 pessoas que eu conheço. E Célia, eu não me lembro. Você é da casa do pai, Célia? É que a sua foto está tão pequenininha aqui do lado, eu não consigo te identificar. Desculpa, viu, irmã? Não consigo, mas olha, Deus te abençoe. Eu estou feliz porque você está aqui, sabendo que você é de Fortaleza. Ah, mãe da Mirciane. Ok, amém. Glória a Deus, Célia. Deus te abençoe. Prazer ter você, viu? Glória a Deus, que bênção. Desculpa, é difícil lembrar. São muitas pessoas aí em Fortaleza que a gente conhece, nem tem contato, viu? Desculpa. Mas seja muito bem-vinda. Deus te abençoe. Então, eu estava dizendo, se você sente vontade de matar alguém, você sabe que isso não é vontade de Deus. É vontade forte da sua carne. E essa vontade forte da sua carne, talvez você fale assim, não, eu vou sufocar isso aqui, não é de Deus não. Misericórdia. Não é? E aí você sufoca aquela vontade, porque você já sabe que essa vontade não vem da parte de Deus para você. É vontade da sua carne, mas não é de Deus para você. Mas tem outras coisas que parecem não ser assim tão graves, né? E você acaba satisfazendo a vontade da sua carne. Você está no trânsito, por exemplo, uma pessoa te dá uma fechada, você que é motorista, gosta de correr, aí você vai acelerar e vai atrás daquela pessoa para você dar uma fechada, ou você vai competir com ela no trânsito,
Ora, isso aí está na cara que não é vontade de Deus para você. Vai expor você ao risco de acidente, vai expor outra pessoa, outro motorista ao risco de acidente, sem falar no testemunho errado que você vai estar dando para outras pessoas que estão no trânsito também. Às vezes as pessoas que estão dentro do carro com você vão sofrer, vão entrar num estado de ansiedade, o coração vai acelerar porque você começou a acelerar excessivamente seu carro para poder alcançar o outro, não é? Precisa checar para saber se essa vontade é uma vontade que satisfaz ou não a Satanás? Nem precisa, mas tem coisas que são sutis, né? Então cuidado, quando a vontade da sua carne vier, checa, pesa essa vontade, sabe? Pesa, essa vontade está vindo do Espírito? Será que o Espírito de Deus estaria me conduzindo nessa direção? Será que o meu próprio espírito, que ama a Deus, que tem fome de Deus, tem sede de Deus, estaria me conduzindo nessa direção? E se a resposta for não, então mortifique a vontade da carne. Leva a carne para a cruz e fala com ela, fica quieta aí, seu lugar é na cruz. Leve essa vontade para a cruz. Amém? E aí o Espírito vai vencer. O seu Espírito é que tem que ser vitorioso em todas essas situações. Né? Porque se você não fizer assim, você vai acabar satisfazendo a vontade da carne. E aí o apóstolo Paulo vai dizer que você vai ficar debaixo da lei. Né? Aí, irmãos, é que tá. Nós precisamos aprender a ler o texto. Né? Quando ele fala assim, os dois são opostos entre si, a carne milita, né, tal. Ande no espírito para que você não satisfaça a vontade da carne, porque os dois se opõem, espírito e carne e tal. Então, quando ele fala, eles são opostos entre si e a vantagem de você andar no espírito é que você não satisfaz a vontade da carne. Então ele vai dizer assim, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Então vamos inverter a leitura, vamos fazer essa leitura ao contrário. Mas, se sois guiados pela carne, estáis sob a lei. Olha aí. Está entendendo onde Paulo quer chegar? Paulo está dizendo o seguinte, se eu estou andando na prática da lei, preocupado com a prática da lei, eu estou andando na carne. Mas uma vez que eu fui aos pés do Senhor por meio de Cristo, uma vez que eu recebi a paternidade de Deus por meio do sacrifício do Calvário, eu não estou mais vivo. Eu morri com Cristo. E agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É Gálatas 2:20. Ele falou isso aqui 3 capítulos para trás. Né? Não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Então agora, esse espírito que estava aqui dentro, amortecido, adormecido, foi vivificado, ganhou vida. E é esse espírito que se conecta com o Espírito de Deus. E quando esse espírito conectado com o Espírito de Deus prevalece sobre a carne, as obras da carne não me submetem mais ao poder da lei. Essa é a preocupação de Paulo. Oi, Doralice, que bom, estava com saudade de você, seja bem-vinda. Estamos estudando Gálatas 5 e chegamos ao versículo 19 agora, viu? Seja muito bem-vinda, Deus te abençoe e abençoe sua casa. Então a preocupação de Paulo é esta. A questão não está apenas na circuncisão, apenas na prática da lei. Não é só isso não. É que se eu estou oferecendo os membros do meu corpo como obras, como membros de iniquidade, né? Se eu estou deixando que a minha carne prevaleça sobre o Espírito, de novo eu estou me sujeitando ao poder da lei. E a ordem de Paulo é andai no Espírito. O comando que ele dá para a igreja é esse, andai no Espírito. E aí quando ele fala das obras da carne, as obras da carne são conhecidas. Né? Ele não está trazendo nenhuma novidade para os Gálatas. Ele inclusive diz isso, as obras da carne são conhecidas e são. Então ele começa a citar todas essas obras da carne.
não é? Uma por uma, e ainda fala assim, olha, não apenas essas, mas coisas que são semelhantes a estas. E aqueles que praticam isso não herdarão o reino de Deus. Ou seja, você quer herdar o reino de Deus? Você precisa andar no Espírito. Porque o reino de Deus é no Espírito. O reino de Deus é espiritual. Então você quer herdar o reino de Deus? Ande no Espírito. Porque enquanto você estiver andando na carne, militando na carne, você está sujeito à lei. É a lei que vai governar você. É a lei que vai dominar sobre você. É a lei que vai dirigir sua vida. É isso que o Paulo está querendo dizer. Mas ele chega ao versículo 22, né? E aí estamos já caminhando para o final do capítulo, né? Ele chega ao versículo 22 e ele vai dizer, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E aí ele encerra assim, contra estas coisas não há lei. Aleluia! Entende onde o Paulo quer chegar? Oi, Beth, boa noite, um abraço no Toninho, na Dona Cici, prazer ter vocês aqui, viu? Imagino que aí Espera Feliz deve estar bem frio, né? Porque por aqui está friozinho. Mas isso é bom para o café da região, né? Muito bom ter vocês aqui, viu, Beth? Uma alegria mesmo. Sejam bem-vindos. Então, olha o que o Paulo, onde o Paulo quer chegar com essa carta. Olha onde o Paulo quer levar os Gálatas. Olha a que nível ele quer que eles subam. Porque se eles voltaram à prática da lei, eles desceram. Essa é a realidade que o Paulo está ensinando. Desceram. Ele está dizendo assim, gente, voltem, subam. Quem persuadiu vocês a descer num nível tão baixo outra vez? Nada disso, vamos voltar. O Senhor já nos fez assentar nas regiões celestiais, muito acima de principados, potestades, dominadores. Gente, é aí o nosso lugar. Vocês desceram, quem fez isso com vocês? Vamos subir. Vamos subir. Manifestem o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Olha, contra essas coisas não há lei. E ele ainda vai dizer, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Gente, o que Paulo está falando? O tempo todo ele está falando da circuncisão. Essa é a essência. É disso que ele está falando. Nós vivemos no Espírito, então andemos no Espírito. Para com esse negócio de ficar se gloriando na própria carne. Isso é a vanglória que ele está se referindo. E se gloriar na própria carne é se gloriar na circuncisão. Nós temos que ler o texto observando o seu contexto. Deus é maravilhoso, irmãos. E que bom que a gente está podendo conversar abertamente sobre isso aqui, né? Que bom que a gente pode esclarecer essas coisas. Eu não sei, mas pode ser que entre nós havia alguém que ainda não tinha entendido bem esse texto. Mas nós temos que ler o texto com os olhos no contexto todo. Os irmãos estavam lá de novo querendo se apegar às obras da lei. Meu Deus! E o Paulo agiu corretamente, pastoralmente, amorosamente, mas com firmeza. E é assim que um pastor tem que agir. Eu tenho que amar todo o rebanho, mas eu também preciso disciplinar todo o rebanho, sem acepção de pessoas. Não é? Veja o que Paulo está fazendo, ele não está direcionando a fala dele a uma pessoa, ele está direcionando a fala a todo o rebanho dos Gálatas. Todo o rebanho dos Gálatas está ouvindo a carta. A carta está sendo lida para todos. Então cada um sabe da sua própria vida, cada um sabe como está andando. Ele não sabe nem mesmo quem estava incitando os Gálatas a essa prática.
Ele não sabe. Tanto que ele fala, seja quem for, receberá a devida condenação. Não é? Mas ele está agindo pastoralmente. Ele está alertando toda a igreja, ele está amando a igreja, ele está abraçando a igreja, trazendo a igreja para perto, mas ele está falando a verdade. Exatamente, cada um veste a sua carapuça. É por aí. Cada um veste a sua carapuça. Não é? Irmãos, eu tenho aprendido ao longo dos anos algumas coisas sobre pastorear. Porque a verdade é que seminário não ensina ninguém a pastorear. Né? Seminário, ele informa, mas ele não forma pastores. Né? O pastor é chamado. E depois do chamado, ele vai ser forjado no ministério. Então, nenhum pastor chega pronto para o ministério. Né? Nenhum pastor chega pronto para pastorear uma igreja. Muitos pastores cometem muitos erros e mais tarde eles vão se lembrar daqueles erros com uma tristeza. E vão lamentar aqueles erros, mas agora já foi. E a verdade é que a igreja é tão amorosa, o rebanho é tão amoroso, que ele não condena o pastor. Muitas vezes no meio do rebanho tem pessoas mais maduras, né? Tem pessoas sábias que compreendem, né, a juventude, vamos colocar aqui entre aspas, porque não está ligado à idade do ministro, mas o tempo de ministério, né? Que compreendem a juventude daquele ministro, daquele pastor. Não, ele é novo, vamos ter paciência com ele está aprendendo, né? Vamos caminhar com ele, vamos ajudar, né? A igreja é maravilhosa, irmãos, é maravilhosa, a igreja é maravilhosa, sabe? Eu sempre falo isso, eu estou pastoreando há 20 anos, no dia 1º de junho eu completei 20 anos de ministério pastoral. E nesses 20 anos eu nunca tive problemas com o rebanho, nunca. Todos os problemas que eu tive foi com outros líderes, mas nenhum problema com o rebanho, por causa desse coração amoroso que Deus dá à igreja, sabe? A igreja é assim, ela tem essa natureza, ela é o corpo de Cristo. Obrigado, Dani. Ela é o corpo de Cristo, sabe? A igreja é amorosa, ela é generosa. Meu Deus, é o corpo de Cristo, tem que ser mesmo, é maravilhoso, é generoso, né? Tem essas características do Pai. Mas quando a gente começa o ministério, a maioria das vezes a gente acabou de ser informado pelo seminário. Mas formado nós não fomos ainda. Isso leva anos. Para se formar um pastor dá um tempo, leva um tempo grande. Não é? Porque não adianta, tem coisas, sabe, que a gente só vai adquirir experiência quando a gente vivencia a experiência. Você não vai trabalhar jamais pela experiência do outro. Né? Ainda que a experiência do outro possa falar muito alto na vida dele. Tem coisas que você vai precisar experimentar. Não é que você tenha que pecar para saber o sabor do pecado, a dor da consequência do pecado e depois o valor da restauração. Não é isso que eu quero dizer. Por favor, não me interprete mal. Mas tem coisas que você só vai aprender vivenciando. Né? Então isso acontece no ministério pastoral. E o Paulo está aqui demonstrando todo esse amor com a igreja, né? Com essa firmeza de palavras, com essa firmeza de propósito, não é? E com esse alinhamento que ele está trazendo para a igreja. Porque a igreja desalinhou no meio da caminhada. E nem foi no meio, foi logo no início da caminhada. Não é? Estava caminhando bem e de repente desvirtuou sua caminhada querendo retorno para a lei. Então ele está vindo aqui, gente, para com isso. Porque se você se submete à vontade da sua carne, você vai de novo entrar para debaixo do regime e do governo da lei. Então ande no Espírito. Ande no Espírito. Você não vai cumprir a vontade forte da carne. O fruto do Espírito está revelado. É maravilhoso. Coma desse fruto, se alimente desse fruto. Você pertence a Cristo, você é de Cristo, então você já crucificou a carne com as suas paixões e concupiscências. Então nós vivemos no Espírito, não é? Então vamos andar no Espírito. E não se glorie nessa coisa de circuncisão. Para com isso. Nem circuncisão é alguma coisa e nem incircuncisão é qualquer coisa.
O que vale alguma coisa é a fé que temos. A fé baseada no amor. E quem é o amor? O amor é uma pessoa. O amor é Deus. Deus é amor. Amém? Glória a Jesus! Por isso que entram os frutos do Espírito na igreja. Paciência, mansidão, isso mesmo. Todos os dias aprendemos. É lindo esse processo mesmo, Adriana. Lindo, né? São como estações, verdade. São como estações do ano, não é? Porque o fruto é um só, mas os sabores são diferenciados. É como você pegar uma tangerina, né? O fruto é um só, mas há gomos diferentes ali. Então vamos olhar para o fruto do Espírito assim, né? Então tem o gomo do amor, o gomo da alegria, o gomo da paz, o gomo da longanimidade. Amém, Romilda? O gomo da benignidade, o gomo da bondade, o gomo da fidelidade, o gomo da mansidão e o gomo do domínio próprio. E nós vamos comer essa tangerina inteira. E precisamos que ela entre para dentro de nós e passe a fazer parte de nós, né? E então nós vamos andar no Espírito e vamos viver no Espírito. Amém? Glória a Deus. Aleluia.